Nós estamos hoje aqui para falar dos mistérios da vida, mas não uma vida qualquer, uma vida ignóbil, mas uma vida de Cristo, uma vida Zoe, uma vida eterna. Vida baseada na obra do nosso Senhor Jesus Cristo, que é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Are you ready? E de fato é algo importantíssimo, porque no mundo que a gente está, as pessoas não só querem mudar as prioridades, o mundo fica o tempo todo falando para a gente de que você não pode priorizar isso, né? Existe uma frase por aí, primeiro eu, e sempre tentando inverter realmente esses valores celestiais que nos são ensinados pela palavra de Deus. E eu estava pensando nesses últimos dias de realmente deixar de lado, porque a gente sabe que a gente tem que fazer muitas coisas no nosso dia a dia. Tem que responder, tem que orçar, tem que pagar, tem que comprar, tem que vender, tem que assinar, tem que conversar, tem que orientar. Sim, ok, você vai continuar fazendo todas essas coisas, mas qual delas é a mais importante? Qual delas eu não posso ficar sem fazer? E às vezes as pessoas, não, eu não posso deixar de pagar essa conta hoje. Não, eu não posso deixar de buscar meus filhos na escola. Não, eu não posso. Não. Qual de todas, se você tivesse que deixar, qual você não abriria a mão? E às vezes a gente fala, não, essa conta. E quando eu parei para pensar nisso, eu falei, nossa, está tudo errado. E eu tive o privilégio de, nessa última semana, estar refletindo realmente a respeito disso e deixar celular no modo avião, e quando o filho aparecer e falar, né, vamos ter um momento com Deus, é assim, é assado. Eu achei engraçado até que com a minha filha, no momento eu comentei com ela, falei assim, eu aprecio muito que você está tendo seu momento com Deus, mas a mamãe também tem. E ela falou, por quê? Por que a gente não pode ter só junto? Falei, sabia que um dia, se Jesus me chamar, Jesus vai nos chamar, eu não consigo levar você comigo? E ela falou, como assim? Falei, a palavra de Deus diz que precisamos crer no nosso coração, precisamos priorizar receber a Jesus Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador. E isso muda a nossa vida, isso muda a nossa vida eterna. E pude ver a cabecinha dela funcionando, os pensamentos dela de, oh my gosh, really? É realmente assim que funciona? E ali a gente pôde conversar um pouco a respeito de como Deus é, de como é importante nós darmos a preferência a este Senhor. E a frase que eu gostaria de perguntar para você, se você pode compartilhar conosco, quais são as coisas que a gente não consegue fazer, Romo? Essa frase, né? Esses dias eu ouvi alguém ensinando, e ele dizia assim, o que é que você nunca faz, ou o que você não consegue fazer? Né? O que você não consegue fazer? E a resposta me chamou a atenção, que era aquilo que você não prioriza, ou aquilo que você deixa por último. Não tem prioridade, eu deixo por último. Às vezes, eu posso acordar, passar o meu dia inteiro fazendo um monte de coisas, e coisas que talvez depois foram perda de tempo, coisas depois que não trazem o valor que eu gostaria que tivesse trazido, coisas que são incertas, e de repente chega no final do dia e eu estou cansado, eu deito para dormir, e eu não priorizei, por exemplo, o meu tempo com Deus. Eu não priorizei as coisas que deveriam de fato ser feitas. Eu não soube colocar prioridade. Porque prioridade, na verdade, demonstra o valor que algo ou alguém tem para nós. Então, se eu deixo por último, é porque eu estou dizendo, isso é a coisa menos valiosa para mim. Isso é o que eu nessa hora não me interessa. Eu acho que não é o que me prioriza, não é o que eu quero que seja feito. Então, nós podemos, de acordo com o quem, priorizar tempo, priorizar atividades, priorizar atenção. Existem algumas coisas, eu não sei você, mas às vezes você está num lugar e tem uma pessoa que não queria estar ali com você. Ela não sai do celular, ela está sempre olhando no relógio,
né? O corpo demonstra, né, que já Hoje quer sair dali. hoje eu já sou um pouco mais tranquilo, mas um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, a pessoa pediu um atendimento, eu tive que achar um horário na agenda, eu fui até a pessoa mostrando, né, eu estou valorizando você, estou indo até você, estamos preparando para nos conversar, e a pessoa não parava de olhar. Eles têm esses relógios agora que chega mensagem no relógio, e ele ficava olhando o relógio, ficava lendo mensagem, e ele perguntou uma coisa, eu estava respondendo, e ele olhando o relógio. Aí chegou um momento, eu levantei e saí, fui embora. Onde você vai? Não, cara, eu não sou a prioridade, você não queria conversar comigo de fato. Né? Conversa aí com quem você quer conversar no teu celular, vê mensagem de quem fez gol, sei lá o que você está vendo aí, mas essa é a tua prioridade, eu não sou. Né? Então, obrigado, acabamos a conversa aqui e tal. Por quê? Porque as pessoas não dão um valor para o quem está ali, quem é a minha prioridade, o que estou fazendo. Né? Então, e durante o dia nós só vamos vendo a nossa escala de valores. E nós deixamos para o final o que tem menos valor. Nós deixamos para o final aquilo que não valia a pena priorizar. Então a gente acaba não conseguindo fazer. Ou seja, eu não tive tempo de fazer, eu não consegui terminar, eu não consegui fazer. Significa que aquilo não tinha valor para você. Né? Você chega e fala, não, professor, eu não tive tempo de fazer a tarefa. Não é isso que você está dizendo, não é que você não teve tempo. É que você está dizendo que a tarefa não tinha valor para você. Né? Então, é um assunto assim, mexe bastante com alguns sistemas de valor que nós temos dentro de nós. Por isso, às vezes, a gente fica meio incomodado, né? O que vai ser prioridade? Ou, às vezes, a gente gosta tanto de duas coisas que o nosso coração fica dividido entre aquelas coisas, só que a gente não consegue pôr uma escala de valor naquilo para ver o que priorizar. E aí isso causa uma angústia, a gente fica meio aflito. E como é que eu vou priorizar? Eu faço o que agora? Né? Como que eu vou abrir mão disso para... Como que eu me organizo? Né? Então, mas aquilo que a gente não consegue fazer, normalmente, é aquilo que a gente não priorizou. Né? Aquilo que a gente não colocou como mais importante na nossa vida. Né? Mas nós podemos ter uma escala de valor e nós podemos trabalhar também a prioridade por valorizar quem, nós podemos priorizar tempo, priorizar atenção, priorizar atitudes, priorizar esse tipo de coisa. E forte, né? Porque, de certa forma, se você olha uma pessoa... Não, é que realmente não consegui. Uma criança, né? Não deu para fazer lição de casa. Por quê? Porque você priorizou brincar, o videogame, correr, dormir, comer... e, sei lá, fazer qualquer coisa. Os exemplos das crianças são bons, né? Porque todos nós já passamos por isso, né? Exatamente. E assim, a criança, em grande maioria, não vou, né, falar todas, não quer mesmo fazer lição, né? Não, uma das coisas que a criança nos ensina é que a prioridade para ela é ela mesma. É verdade. E ela não percebe que algumas coisas que as pessoas gostariam que ela fizesse é melhor para ela do que o que ela imagina. Então, ela prefere jogar a bola do que fazer a tarefa. Mas os pais gostariam que ela fizesse a tarefa e depois jogasse bola. Priorizasse aquilo que vai ter um valor com maior longevidade na vida dela. E da mesma forma é Deus. Deus nos orienta a priorizarmos as coisas que terão valores eternos. Uau. E muitas vezes nós queremos valorizar aquilo que nós achamos que é melhor do que para nós mesmos. Uau! Certo? Uma vez eu escutei um pastor dizendo assim, um membro lá da igreja não quis vir na igreja porque tinha o aniversário do cachorro. Cachorros são bonitinhos, cachorros são maravilhosos, mas cachorro não dura nem a tua vida inteira, né? E as coisas de Deus são eternas. Talvez por a gente colocar na nossa cabeça, é eterno e isso é muito passageiro, às vezes a gente escolhe o passageiro. Mas vai acabar já, então eu tenho que fazer. Né? Não tem o gatilho da escassez, o gatilho da falta, o gatilho não sei o quê, que usam para vender coisas para nós? Mas se eu tenho meus olhos focados nas coisas eternas, eu não preciso ficar aproveitando de gatilhos de escassez. Pronto. Vou trabalhar para não faltar. É diferente. Calma. Né? Vou trabalhar para abençoar as pessoas que são eternas.
é diferente. Então, prioridades fala muito sobre isso, né? E os exemplos das crianças são bons para a gente entender o que Deus também faz conosco. Ele fala, priorize as coisas eternas. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eles se reuniam no templo de casa em casa, e eles tinham comunhão uns com os outros, e eles compartilhavam a palavra, e eles oravam juntos, e Deus orienta nessas coisas, muitas vezes são as coisas que nós negligenciamos por causa de coisas passageiras ou coisas que nós queremos neste momento. Exatamente. Quem já deixou de fazer algo que era importante, porque queria fazer alguma coisa naquele final de semana, e hoje você já nem se importa mais com aquilo que você fazia. Já mudou a sua rotina, seus hábitos, você nem acha aquilo mais interessante. E pior, ainda lembrar, eu deveria ter priorizado aquilo. Época de vestibular. Não, eu não preciso estudar mais, eu vou sair com os amigos. Aí agora, sair com os amigos, aqueles amigos já nem estão mais lá, já passou 10 anos, você trocou o que era importante pelos amigos, e os amigos já não são mais a prioridade. Tem diversos exemplos, né? E assim, essa não é uma conversa para trazer peso, essa é uma conversa para trazer clareza e nos edificar nessa verdade, de que devemos priorizar o quem, e nossa prioridade é o quem? Deus. Né? Devemos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. E esse foi mais um episódio de GADS. Graças a Deus é sexta-feira. Agradecemos a sua presença. Obrigada por nos acompanhar. E compartilhe esse episódio com o maior número possível de pessoas para que essa mensagem, o Evangelho de Jesus Cristo, vá ainda mais longe. Continue abençoado.